Vera estava na porta do altar vestida de noiva quando seu celular tocou. Era Mateus, de 10 anos, chorando desesperadamente. Vera, meu pai está no hospital. Ele disse seu nome antes de desmaiar. Por favor, não se casa com esse homem. Precisa voltar pra gente. Suas mãos tremeram tanto que o buquê caiu no chão. Como chegamos até aqui? Deixa eu contar uma história que vai partir e reconstruir seu coração. Tudo começou numa noite tempestuosa, há 2 anos. A chuva fustigava as janelas do Hospital São Paulo quando os gritos ecoaram pelo corredor da emergência. Onde está a Vera? Preciso dela agora! A voz do Dr. Silva cortou o caos da emergência. Vera Moraes apareceu correndo, seus cabelos castanhos escapando do rabo de cavalo. Aos 34 anos, ela era considerada uma das melhores enfermeiras do hospital, mas seus olhos mostravam o cansaço brutal de quase 30 horas de plantão duplo. Trauma 2, gritou o médico. Homem de 45 anos, hemorragia interna massiva por acidente de carro, tipo sanguíneo AB negativo. Não temos estoque no banco de sangue. Vera não hesitou nem por um segundo. Eu sou AB negativo. Dr. Silva franziu a testa preocupado. Vera, você acabou de sair de um plantão duplo. Mal consegue ficar em pé. Ele pode não ver o amanhecer, respondeu ela, já se dirigindo para a sala de trauma com passo firme. O homem na maca estava inconsciente, o rosto pálido como papel. Vera sentou-se ao lado dele, estendendo o braço sem hesitar. A agulha entrou facilmente, e ela observou o homem respirar com dificuldade sob a máscara de oxigênio. O que ela não sabia era que aquele homem era Paulo Barcelos, um dos empresários mais poderosos do país, dono de um império de tecnologia avaliado em bilhões. Mas para Vera, ele era apenas mais uma vida que precisava ser salva. Temos o suficiente, disse a enfermeira assistente após alguns minutos tensos. Vera levantou devagar, sentindo uma leve tontura pela exaustão e perda de sangue. Enquanto a equipe médica levava o homem para a cirurgia de emergência, ela foi direcionada para a sala de espera para descansar alguns minutos antes de voltar ao plantão. Foi então que ela ouviu o choro. No canto da sala, um menino de cerca de 8 anos estava ajoelhado no chão, desenhando padrões frenéticos com um lápis de cor no papel. Suas pequenas mãos tremiam, sua respiração era irregular e acelerada. Outras pessoas na sala olhavam desconfortáveis para a cena, mas ninguém se aproximava. O coração de Vera apertou dolorosamente. Ela conhecia aqueles sinais melhor que qualquer manual médico. Oi, seus desenhos são lindos, disse ela suavemente, sentando-se no chão a uma distância segura do menino. O garoto não ergueu os olhos, mas sua respiração começou a se normalizar ligeiramente com o tom calmo de sua voz. Você gosta de desenhar? Perguntou Vera, mantendo a voz baixa e tranquila. Ele acenou levemente com a cabeça, ainda focado nos padrões repetitivos que criava no papel. Vera pensou em Marcelo, seu irmão mais novo, também autista, que também se acalmava desenhando quando o mundo ficava muito barulhento, muito rápido, muito assustador. Posso desenhar com você? Perguntou suavemente. O menino pausou por um momento e então empurrou uma folha de papel em sua direção, um gesto pequeno mas significativo de confiança. Eles ficaram ali por quase 1 hora, desenhando em silêncio companheiro. Vera criava padrões simples ao lado dos dele, respeitando seu espaço e ritmo. O menino gradualmente relaxou, chegando até a mostrar seus desenhos para ela, com pequenos sorrisos tímidos que iluminavam seu rosto. Quando uma enfermeira veio chamar Vera de volta ao trabalho, o menino segurou delicadamente a manga de seu uniforme. Mateus, a enfermeira precisa trabalhar, disse uma mulher elegante que se aproximou rapidamente, claramente aliviada ao encontrá-lo calmo. Sou a tia dele, explicou a Vera, estendendo a mão. Muito obrigada por ficar com ele enquanto eu corria para cá do escritório. Mateus não costuma aceitar estranhos assim. Na verdade, ele nunca aceita. Mateus relutantemente soltou a manga de Vera, mas seus olhos escuros continuaram fixos nela, enquanto era gentilmente conduzido para longe. Espero que seu pai fique bem, sussurrou Vera para ele. Mateus apenas acenou, mas algo em seus olhos disse que ele se lembraria dela. 3 semanas depois, Vera estava saindo do hospital, após outro plantão exaustivo, quando viu um carro preto luxuoso parado na entrada principal. Um homem desceu do veículo, alto,
cabelos escuros levemente grisalhos, ainda um pouco pálido da recuperação, mas claramente muito melhor. Mateus estava ao seu lado, segurando cuidadosamente um desenho. "Enfermeira Vera!" disse Mateus correndo até ela e entregando o papel com um sorriso radiante. Era um desenho dela, reconhecível pelos cabelos castanhos presos e o uniforme hospitalar azul. Mas o que mais chamou atenção foram os detalhes. Ela estava segurando um coração vermelho, e ao lado dela havia outro coração menor, claramente representando ele mesmo. "Ele desenhou você todos os dias desde aquela tarde", disse Paulo se aproximando, estendendo a mão. "Paulo Barcelos. E me recuso a aceitar qualquer nova cuidadora desde então. Vocês já tiveram uma conexão instantânea com uma criança assim? Me digam nos comentários de onde estão assistindo, porque essa história vai ficar ainda mais emocionante." Vera olhou de Paulo para Mateus, ainda processando o reencontro inesperado. O homem à sua frente era claramente bem-sucedido, o terno impecável, o carro caro, a postura confiante, mas havia algo em seus olhos que falava de vulnerabilidade, especialmente quando olhava para o filho. "Você se lembra de mim?" perguntou Vera ao menino. Mateus assentiu vigorosamente, seus olhos brilhando. "Você fez eu me sentir seguro", disse ele, suas palavras claras apesar da timidez. "Você desenha bonito como eu." "Mateus precisa de alguém que o entenda", disse Paulo, e havia uma urgência em sua voz que Vera reconheceu imediatamente. "Tenho procurado uma cuidadora especializada há meses, mas ele rejeitou todas. Todas, exceto você." Vera hesitou, olhando para o menino que agora segurava sua mão com confiança. "Senhor Barcelos, eu trabalho aqui no hospital, eu não sou..." "Você tem experiência com autismo?" Paulo interrompeu gentilmente. Não era realmente uma pergunta. Algo em seus olhos mostrava que ele já sabia a resposta. Vera fechou os olhos por um momento, sentindo a dor familiar apertar seu peito. "Minha irmã era autista", disse suavemente. Era... A palavra pairou no ar entre eles como uma confissão dolorosa. Paulo ficou em silêncio por um longo momento, observando como Mateus se aproximava ainda mais de Vera, como se pudesse sentir sua dor e quisesse consolá-la. "Mateus te vê como segurança", disse Paulo finalmente. "Isso é extremamente raro para ele. Você me salvou com a doação de sangue naquela noite. Mas talvez possa salvar ele também." Vera olhou para Mateus, que agora estava desenhando pequenos corações na margem de um papel que havia tirado do bolso. Havia algo na forma como ele se movia perto dela, relaxado e confiante, que lembrava dolorosamente de Marcelo. "Eu aceito", disse ela finalmente, surpreendendo a si mesma. Mas não apenas por dinheiro, por ele. Os primeiros meses na mansão dos Barcelos, em Alphaville, foram os mais pacíficos que Vera havia experimentado desde a morte de Marcelo. A casa era imensa, mas Mateus a fez sentir-se em casa imediatamente. Paulo havia preparado um quarto lindo para ela, com vista para o jardim onde Mateus gostava de correr pela manhã. Mais importante, ele havia transformado um dos cômodos em um espaço de arte completo para o filho. Cavaletes, tintas, papéis de todos os tipos, um refúgio onde Mateus podia se expressar livremente. Vera estabeleceu rotinas que tranquilizavam Mateus. Café da manhã sempre no mesmo horário. Atividades de arte pela manhã, caminhada no jardim após o almoço. Ela encontrou maneiras de ajudá-lo a se comunicar quando as palavras falhavam, criando um sistema de cartões visuais que ele adorava usar. Mais importante, ela nunca tentou consertar Mateus. Em vez disso, celebrava suas diferenças, transformava seus interesses especiais em oportunidades de aprendizado e criava um ambiente onde ele podia ser exatamente quem era. Paulo observava tudo de longe. Inicialmente apenas grato pela transformação em seu filho, Mateus estava mais calmo, mais feliz, mais confiante. Pela primeira vez em anos, a casa estava cheia de risadas, em vez de apenas silêncio tenso. Mas, gradualmente, Paulo percebeu que sua admiração por Vera estava se transformando em algo muito mais profundo. A forma como ela cantarolava baixinho para Mateus quando ele estava ansioso, como transformava possíveis crises em momentos de aprendizado, como trouxe não apenas paz, mas alegria genuína para uma casa que havia sido apenas funcional por muito tempo. Vera também estava mudando. O sorriso que havia desaparecido com a morte de Marcelo estava voltando.
Ela ria das piadas bobas de Mateus, participava de suas aventuras imaginárias no jardim e, lentamente, começou a acreditar que merecia ser feliz novamente. Você trouxe meu filho de volta, Paulo disse uma noite, quando se encontraram por acaso na cozinha depois que Mateus havia dormido. Ele nunca foi embora, Vera respondeu suavemente. Só precisava de alguém que falasse sua linguagem. E você trouxe você mesma de volta também, disse Paulo, se aproximando ligeiramente. Quando você chegou aqui havia uma tristeza em seus olhos que reconheci imediatamente. Agora eles brilham novamente. Vera sentiu o coração acelerar. Havia algo na forma como Paulo a olhava, com admiração genuína, e algo mais profundo que ela não se atrevia a nomear. Paulo, começou ela. Eu sei que perdeu alguém importante, disse ele gentilmente. E sei que ainda carrega essa dor. Mas quero que saiba que aqui, conosco, você tem uma família novamente, se quiser. Naquela noite, Vera deitou na cama olhando para o teto, o coração cheio de uma esperança que não sentia há anos. Pela primeira vez desde a morte de Marcelo, ela se permitiu imaginar um futuro onde poderia ser feliz novamente. Mas a felicidade, como ela aprenderia em breve, às vezes atrai olhares invejosos. Do lado de fora da casa, uma figura nas sombras fotografava as janelas iluminadas, planejando como transformar aquela paz em caos. Pessoal, vocês já sentiram que quando as coisas estão indo bem demais, algo ruim está para acontecer? Me contem nos comentários o que vocês acham que vai dar errado. A paz durou exatamente 4 meses. A primeira manchete apareceu numa manhã ensolarada de quinta-feira, quando Vera estava ajudando Mateus com seus exercícios de coordenação motora no jardim. Paulo entrou correndo, o celular na mão e o rosto pálido de raiva. Vera, preciso te mostrar uma coisa, disse ele hesitando. Mas era tarde demais para protegê-la. Mateus, que havia aprendido a ler algumas palavras, apontou para a tela do telefone que Paulo segurava. Por que tem uma foto da Vera chorando? Perguntou o menino confuso. A manchete era devastadora. Enfermeira que não conseguiu salvar o próprio irmão autista, agora cuida do herdeiro Barcelos. Vera sentiu o mundo girar ao redor dela. Com mãos tremendo, pegou o telefone e começou a ler o artigo completo. Cada palavra era como uma facada no coração. Vera Moraes, de 34 anos, foi contratada pelo empresário Paulo Barcelos para cuidar de seu filho autista após um encontro casual no hospital. Mas investigações revelam uma história perturbadora. 3 anos atrás, Moraes perdeu seu irmão Marcelo, também autista, em um acidente trágico que poderia ter sido evitado. O artigo continuava, destrinchando os detalhes mais dolorosos da vida de Vera. Como Marcelo havia tido uma crise de ansiedade na praça, como havia corrido para a rua em pânico, como Vera não havia sido rápida o suficiente para alcançá-lo. Como pode uma mulher que falhou em proteger o próprio irmão ser confiada com a criança especial de um dos homens mais ricos do país? Fontes próximas questionam se Paulo Barcelos conhece realmente o passado sombrio de sua funcionária. À tarde, os artigos se multiplicaram nas redes sociais como fogo em palha seca. As manchetes eram cada vez mais cruéis. A babá que deixou seu irmão morrer. Por que Paulo Barcelos confia nela? O perigoso segredo da cuidadora dos Barcelos. Vera leu cada palavra como um soco no estômago. Eles haviam investigado tudo: suas finanças, sua formação, seus relacionamentos passados. Haviam transformado sua maior tragédia pessoal em incompetência profissional. Pior ainda, começaram a chegar comentários maldosos de pessoas que nem a conheciam. Se não conseguiu cuidar da própria família, como vai cuidar da família dos outros? Típico, os ricos não se importam com quem contratam desde que seja barato. Coitado do menino com uma cuidadora dessas, Mateus sentiu a mudança imediatamente. Começou a ter mais crises, procurando por Vera constantemente, como se pudesse sentir que ela estava pensando em partir. E ela estava. Naquela noite, com as mãos tremendo e lágrimas escorrendo pelo rosto, Vera começou a fazer as malas em seu quarto. Cada peça de roupa que guardava era como aceitar uma derrota que a estava destroçando por dentro. Você vai embora? A voz de Paulo na porta a fez congelar. Ela não se virou. Não confiava em sua própria voz. É melhor assim, conseguiu sussurrar.
Para vocês dois. Mateus não dormiu desde que essas notícias saíram, Paulo disse entrando no quarto. Ele sabe que algo está errado. Que eu também sei. Paulo se aproximou devagar, parando a uma distância respeitosa. Sei que você se culpa pela morte de Marcelo. Sei que acha que falhou com ele. Vera finalmente se virou e Paulo sentiu o coração partir ao ver o desespero em seus olhos. Eu falhei, explodiu ela, toda a dor represada finalmente saindo. Marcelo teve uma crise na praça porque eu o levei para um lugar muito barulhento. Ele ficou assustado e correu para a rua e eu não fui rápida o suficiente. Não consegui alcançá-lo a tempo. Sua voz se quebrou completamente. Como posso cuidar do seu filho quando não consegui proteger meu próprio irmão? Como posso fingir que sei o que estou fazendo quando a única pessoa que realmente importava morreu por minha causa? Paulo se aproximou mais, seu coração se partindo pela mulher à sua frente. Vera, olha para mim, disse ele suavemente, segurando o rosto dela entre as mãos. Você sabe por que Mateus se conectou com você imediatamente. Porque ele sentiu seu amor. Sentiu que você entende a forma como o mundo dele funciona. As pessoas vão usar isso contra nós, ela sussurrou. Contra Mateus. Vão questionar sua capacidade de ser pai. Vão dizer que você não se importa com a segurança dele. Deixe elas falarem, disse Paulo com firmeza. Eu não me importo com a opinião de pessoas que nunca perderam ninguém, que nunca lutaram de verdade por amor. Nesse momento, Mateus apareceu na porta segurando seu bloco de desenho. Seus olhos estavam vermelhos de chorar, mas ele estava determinado. Sem palavras, ele mostrou o que havia desenhado durante o dia todo. 3 figuras de mãos dadas, um homem alto, uma mulher com cabelos castanhos e uma criança pequena no meio. Acima da família, havia nuvens escuras, mas um sol brilhante estava nascendo do outro lado. Não vai, disse Mateus, olhando diretamente para Vera. Você é minha família agora. Famílias ficam juntas nas tempestades. Vera caiu de joelhos na frente dele, abraçando-o enquanto chorava. Mas a tempestade estava apenas começando. No dia seguinte, Paulo descobriria quem estava por trás dos vazamentos, e a verdade seria mais chocante do que qualquer um poderia imaginar. Gente, alguém já passou por ataques na internet assim? Como vocês acham que a família vai reagir? Me digam nos comentários quem vocês acham que está por trás disso. Na manhã seguinte, Paulo contratou um dos melhores detetives particulares de São Paulo. Em 48 horas, ele tinha o nome da pessoa responsável pelos vazamentos, Marina Barcelos, sua ex-esposa e mãe biológica de Mateus. A descoberta foi como um murro no estômago. Marina havia abandonado Mateus quando ele foi diagnosticado com autismo aos 3 anos. Não posso lidar com isso, havia dito friamente. Não foi isso que eu quis quando decidimos ter um filho. Ela havia desaparecido da vida deles, aparecendo apenas quando precisava de dinheiro ou quando queria causar problemas. Paulo havia pensado que ela finalmente tinha seguido em frente após se casar com um empresário francês. Mas Marina tinha outros planos. Ela quer a guarda de Mateus, explicou o advogado de Paulo durante uma reunião tensa. Está alegando que você é um pai negligente por contratar uma cuidadora incompetente e que pode oferecer um ambiente mais estável na França. Paulo ficou em choque absoluto. Ela abandonou nosso filho. Como pode pedir a guarda agora? Ela tem uma nova vida. Está casada com um homem rico, pode pagar os melhores advogados. E agora tem munição contra você. Toda essa polêmica sobre a Vera. Naquela noite, Paulo reuniu Vera e Mateus na sala de estar. Seu filho estava desenhando obsessivamente, um sinal claro de ansiedade. Vera, preciso te contar uma coisa sobre quem está por trás de tudo isso. Paulo começou, escolhendo as palavras cuidadosamente na frente de Mateus. Quando ele contou sobre Marina e a batalha pela guarda, Vera sentiu o mundo desabar novamente. É minha culpa, sussurrou ela. Se eu não estivesse aqui, ela não teria essa desculpa. Não! Paulo se levantou. Isto não é sobre você, Vera. É sobre uma mulher que abandonou seu próprio filho e agora quer usá-lo como troféu. Mas o dano estava feito. Nos dias seguintes, mais artigos apareceram, agora focando na negligência parental de Paulo. Empresário rico, escolhe cuidadora questionável em vez de mãe biológica. Marina Barcelos luta pela guarda do filho contra pai irresponsável.
Os ataques se intensificaram. Repórteres começaram a aparecer na porta da casa. Mateus ficou aterrorizado com as câmeras e os gritos, tendo crises de ansiedade severas. Foi quando Vera tomou a decisão mais difícil de sua vida. Numa manhã de sexta-feira, enquanto Paulo estava numa reunião urgente com advogados, ela fez as malas silenciosamente. Deixou uma carta sobre a cama dele e saiu da casa pela porta dos fundos, evitando os repórteres. Paulo, não posso ser o motivo pelo qual você pode perder Mateus. Ele precisa do pai, não de mim. Marina está certa sobre uma coisa. Mateus merece estabilidade, e eu só trouxe caos para suas vidas. Cuidem-se um do outro. Vera. Quando Paulo voltou e encontrou a carta, seu mundo desabou. Mateus teve um colapso total ao descobrir que Vera havia partido. Parou de comer, parou de desenhar, parou de falar. Ficava sentado na janela do quarto dela, esperando que ela voltasse. Onde está a Vera? Perguntava ele repetidamente, até que gradualmente parou de perguntar e simplesmente ficou em silêncio. Paulo estava desesperado. Contratou detetives para encontrá-la, mas Vera havia desaparecido completamente. Havia deixado o apartamento, pedido demissão do hospital e sumido sem deixar rastros. Enquanto isso, Marina apareceu com uma equipe de advogados caros, pedindo avaliação psicológica de Mateus e alegando que o ambiente na casa do pai estava prejudicando severamente o desenvolvimento da criança. A assistente social que veio avaliar a situação encontrou Mateus em estado deplorável, magro, triste, recusando-se a interagir com qualquer pessoa. Senhor Barcelos, disse ela após a avaliação, entendo que recentemente houve mudanças significativas no ambiente doméstico da criança. Mateus está claramente traumatizado. Ele está assim porque a pessoa que mais ama no mundo desapareceu. Paulo respondeu desesperadamente. Por favor, me dê tempo para encontrá-la. Tenho que relatar o que vejo, disse a assistente social tristemente. Uma criança que não está sendo adequadamente cuidada. 2 semanas após o desaparecimento de Vera, Paulo recebeu a notificação oficial. Marina havia conseguido guarda temporária de Mateus. Ele teria que entregar o filho em 48 horas. Naquela noite, Paulo sentou na cama de Mateus, observando o menino dormir inquieto. Seu filho estava magro, pálido, uma sombra do garoto feliz que havia sido com Vera. Eu vou encontrá-la, sussurrou Paulo para o filho adormecido. Vou trazer nossa família de volta. Mas o tempo estava se esgotando, e Paulo não fazia ideia de que Vera estava mais perto do que imaginava, trabalhando como voluntária em um abrigo a apenas 50 quilômetros da cidade, usando um nome falso e tentando reconstruir sua vida estilhaçada. O que nenhum dos dois sabia era que uma criança de 8 anos estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. Pessoal, vocês já viram uma situação onde uma criança foi usada como arma numa disputa de adultos? O que vocês acham que o Mateus vai fazer? Me digam nos comentários. No dia em que deveria entregar Mateus para Marina, Paulo descobriu que o filho havia desaparecido. A babá temporária que havia contratado encontrou apenas um bilhete rabiscado com giz de cera no quarto do menino. Fui buscar a Vera. Voltamos juntos ou não voltamos? Paulo entrou em pânico total. Ligou para a polícia, para a mídia, para todos os contatos que tinha. Como uma criança de 8 anos, havia conseguido sair de casa sem ser vista. A resposta veio do porteiro do prédio. Ele saiu com a turma da escola para uma excursão, senhor. Mostrou uma autorização assinada. Mateus havia falsificado a assinatura do pai com uma habilidade impressionante para sua idade. Mais impressionante ainda, havia conseguido se esconder no ônibus escolar e saltar em uma parada no centro da cidade. Enquanto isso, Vera estava trabalhando no abrigo Lar da Esperança, quando recebeu um telefonema que mudaria sua vida. Temos uma criança aqui que diz que você é a mãe dele, disse a recepcionista. Ele não tem documentos, mas insiste que você vai vir buscá-lo. O coração de Vera parou. Como ele se chama? Mateus. E ele tem algumas características que sugerem autismo. Está muito calmo agora, mas chegou aqui em estado de extrema ansiedade. Vera largou tudo e correu para o abrigo. Encontrou Mateus sentado numa cadeirinha pequena, desenhando no papel que sempre carregava no bolso. Quando a viu, seus olhos se encheram de lágrimas de alívio. Vera.
Ele correu para seus braços. Eu te encontrei. Papai disse que você tinha ido embora, mas eu sabia que você não ia embora de verdade sem se despedir. Vera se ajoelhou e o abraçou, chorando. Mateus, como você chegou aqui? Seu pai deve estar desesperado. Ele está triste, disse Mateus simplesmente. Você está triste. Todo mundo está triste, menos a mulher má que quer me levar para longe. Foi então que Mateus contou tudo o que havia ouvido, com a honestidade brutal das crianças. Como Marina havia ligado para a casa, gritando com Paulo. Como ela havia dito que aquela enfermeira patética havia arruinado os planos dela. Como Paulo havia chorado no escritório quando pensava que ninguém estava vendo. Ela não me quer, disse Mateus calmamente. Ela só quer machucar o papai, mas você me quer, e o papai te quer. Por que vocês não ficam juntos e mandam a mulher má embora? Vera segurou o rosto do menino entre as mãos. Mateus, é mais complicado que isso. Não é, ele interrompeu. Você me ensinou que quando algo está quebrado, a gente conserta. Nossa família está quebrada sem você. Então você precisa voltar para consertar. Nesse momento, Vera soube que não podia mais fugir. Ligou para Paulo, que atendeu no primeiro toque. Vera! A voz dele estava rouca de desespero. Por favor, me diga que você está com ele. Estou, Paulo, precisamos conversar. 1 hora depois, Paulo chegou ao abrigo correndo. Quando viu Vera e Mateus sentados juntos, desenhando como nos velhos tempos, sentiu que podia respirar novamente. Não faça isso de novo, disse Paulo se ajoelhando na frente dos dois. Não me deixem, não deixem ele. Paulo, Vera começou, mas ele a interrompeu. Vera, descobri mais coisas sobre Marina. Ela não quer realmente a guarda de Mateus. Quer dinheiro. Muito dinheiro. Está chantageando para eu pagar uma quantia absurda em pensão, em troca de desistir da batalha legal. Vera ficou chocada. Ela está usando o próprio filho como mercadoria, Paulo completou amargamente. Mas tenho uma proposta para ela que vai resolver tudo, e preciso de você ao meu lado para fazer isso. No dia seguinte, Paulo organizou uma entrevista coletiva que chocou o país inteiro. Com Vera e Mateus ao seu lado, ele contou toda a verdade. Marina Barcelos abandonou nosso filho quando ele foi diagnosticado com autismo, disse Paulo para as câmeras. Durante 5 anos, ela não fez nenhum contato. Agora, está usando uma campanha de difamação contra uma mulher extraordinária para tentar me extorquir. Paulo mostrou gravações das conversas onde Marina admitia que só queria dinheiro, e-mails onde ela chamava Mateus de aquela criança problemática, documentos que provavam que ela nunca havia tentado contato com o filho. Vera Moraes perdeu seu irmão em uma tragédia, continuou Paulo. Mas em vez de se afundar na dor, ela dedicou sua vida a ajudar outras famílias. Ela transformou Mateus em uma criança feliz, confiante, que pela primeira vez em anos dorme tranquilo à noite. Mateus pegou o microfone, surpreendendo a todos. A Vera é minha mãe do coração, disse ele com clareza. A outra mulher me deixou quando eu era pequeno, mas a Vera nunca vai me deixar. A reação do público foi imediata e avassaladora. Em poucas horas, justiça para Vera estava entre os assuntos mais comentados do país. Milhares de famílias com crianças autistas compartilharam suas próprias histórias de luta e superação. Marina, vendo que havia perdido completamente a batalha da opinião pública, desistiu oficialmente da guarda, em troca de um acordo financeiro muito menor do que havia pedido inicialmente. Naquela noite, na mansão dos Barcelos, a família estava finalmente reunida novamente. Vera, Paulo disse suavemente enquanto Mateus dormia entre eles no sofá da sala, eu preciso te falar uma coisa. O quê? Eu te amo. As palavras saíram simples, honestas, carregadas de meses de sentimentos represados. Não apenas porque você cuida do Mateus, não apenas porque você trouxe paz para nossa casa. Eu te amo por quem você é. Vera sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Paulo, sei que ainda carrega a dor do Marcelo. Sei que tem medo de amar novamente e perder. Mas quero que saiba que, aconteça o que acontecer, sempre terá um lugar aqui conosco. Vera olhou para Mateus dormindo pacificamente e depois para Paulo. Pela primeira vez em anos, permitiu-se acreditar que merecia uma segunda chance na felicidade. Eu também te amo, sussurrou ela. Vocês acreditam em segundas chances no amor?
Me digam nos comentários se vocês já tiveram que lutar contra tudo e todos por uma família. A história ainda não acabou. 6 meses depois, a vida havia se transformado de uma forma que nenhum deles poderia imaginar. Paulo havia deixado a presidência da empresa para seus sócios e se dedicado integralmente a um projeto novo, o Instituto Marcelo, uma organização sem fins lucrativos para famílias com crianças autistas. Vera usou toda a sua experiência profissional e pessoal para desenvolver programas revolucionários de apoio, treinamento para cuidadores e grupos de suporte para irmãos de crianças com TEA. Centro Marcelo. Liam as placas na entrada do prédio moderno e acolhedor. O primeiro centro no país dedicado integralmente ao suporte familiar para autismo. Mateus, agora com 9 anos, havia se tornado uma pequena celebridade no centro. Ajudava outras crianças autistas a se sentirem confortáveis. Traduzia para os adultos o que as crianças às vezes não conseguiam expressar e havia se tornado o embaixador mirim da instituição. As crianças como eu não são quebradas, dizia ele em suas palestras infantis que derretiam corações. Nós só pensamos diferente, e isso é legal. No dia da inauguração oficial do centro, com mais de 500 famílias presentes, Paulo fez algo que ninguém esperava. Antes de abrir oficialmente o Instituto Marcelo, disse ele ao microfone, eu preciso fazer uma pergunta muito importante para uma pessoa muito especial. Vera estava na primeira fila segurando a mão de Mateus, quando Paulo desceu do palco e se ajoelhou na frente dela. Vera Moraes, disse ele, tirando uma caixa pequena do bolso. Você me ensinou que amor não é apenas sobre encontrar alguém perfeito. É sobre encontrar alguém que torna você querer ser uma pessoa melhor todos os dias. O silêncio no auditório era total. Mateus estava sorrindo de orelha a orelha, claramente cúmplice do momento. Você transformou nossa casa em um lar, nossos medos em esperança, nossa dor em propósito. Quer se casar comigo e tornar nossa família oficial? As lágrimas corriam pelo rosto de Vera quando ela sussurrou. Sim. Mateus foi quem entregou o anel, gritando. Agora somos uma família de verdade, para a plateia que explodia em aplausos e lágrimas de emoção. O casamento aconteceu 3 meses depois, numa cerimônia íntima no jardim do centro. Mateus foi o pajem, carregando as alianças numa almofada que ele mesmo havia bordado com a ajuda de uma das terapeutas. Durante os votos, Vera falou diretamente para Mateus. Prometo ser sua mãe do coração para sempre, te proteger, te apoiar e celebrar tudo que te torna único e especial. Paulo prometeu. Prometo que nossa família sempre será um lugar seguro, onde o amor incondicional é a única regra que importa. 2 anos depois, o Instituto Marcelo atendia mais de 800 famílias em 3 cidades diferentes. Vera havia desenvolvido protocolos de cuidado que estavam sendo adotados por hospitais em todo o país. Paulo garantia que nunca faltassem recursos, mas mais que isso, havia se tornado um pai completamente diferente, presente, envolvido, orgulhoso de cada pequena conquista de Mateus. Mateus, agora com 11 anos, frequentava escola regular pela manhã e trabalhava como consultor mirim no centro à tarde, ajudando a equipe a entender melhor as necessidades das crianças atendidas. Ele é nosso pequeno embaixador, dizia Vera orgulhosa. Consegue explicar coisas que nós adultos às vezes não entendemos. Numa noite especialmente significativa, Vera estava organizando fotos antigas quando encontrou uma que Marcelo havia tirado dela anos antes. Nela estava sorrindo, feliz, cheia de sonhos. Você acha que Marcelo ficaria orgulhoso? Perguntou ela a Paulo, que estava ajudando Mateus com o dever de casa na mesa da cozinha. Paulo seguiu seu olhar para onde Mateus explicava pacientemente um problema de matemática para um boneco, como se fosse uma criança que precisava de ajuda. Tenho certeza absoluta que sim, respondeu Paulo. Você honrou a memória dele da forma mais linda possível. Ah, sabe o que mais? Paulo se aproximou e a abraçou por trás. Tenho certeza que ele mandou Mateus para a nossa vida, para que você pudesse ser mãe novamente, para que eu pudesse aprender a ser pai de verdade e para que uma criança especial pudesse ensinar ao mundo inteiro sobre amor incondicional. Vera encostou a cabeça no ombro do marido, observando Mateus desenhar uma nova obra de arte, uma família de 3 pessoas sob um arco-íris gigante, com a palavra amor, escrita em letras coloridas no topo.
A vida havia ensinado a todos eles que as maiores transformações nascem dos momentos mais difíceis, que quando doamos de nós mesmos sem esperar nada em troca, quando escolhemos ver além das diferenças e abraçar o que nos torna únicos, descobrimos que o amor incondicional tem o poder de curar até as feridas mais profundas. A história de Vera, Paulo e Mateus nos ensina que família não é apenas sobre sangue. É sobre escolha, dedicação e amor que supera qualquer obstáculo. Às vezes, as pessoas que mais precisamos estão bem na nossa frente, esperando apenas que tenhamos coragem de abrir o coração. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que precisa acreditar no poder das segundas chances. Deixe seu like e se inscreva no canal, porque aqui contamos histórias que não apenas emocionam, elas transformam vidas. Me contem nos comentários. Vocês acreditam que as pessoas certas chegam na nossa vida quando mais precisamos? Qual parte da história mais tocou vocês? E não esqueçam, todos merecem uma segunda chance no amor.